Par da nossa programação, estou com a prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim, aqui no estúdio da CBN, na Federação. Bom dia, prefeita, bem-vinda à CBN, tudo bem com a senhora? Bom dia, Emerson José, bom dia, Alex Ferraz, bom dia a todos os ouvintes da CBN e, em especial, claro, os de São Francisco do Conde. Um abraço, São Franciscanos, não é isso? Exatamente, São Franciscanos. Prefeita, a senhora deu uma entrevista para mim, logo no início do Fala Bahia da TV Salvador, me lembro muito bem, mesmo que tenha muito tempo, foi há 6 anos, a senhora pensava ainda em sair candidato à prefeitura de São Francisco do Conde, e eu me lembro que na entrevista ela disse assim, olha, Emerson, o estúdio era inclusive na TV Salvador, lá embaixo. Aqui na Rede Bahia também. Olha, Emerson, eu quero ser a primeira prefeita mulher dessa cidade. Se eu for candidata, quero ser a primeira prefeita mulher dessa cidade. Além dessa marca, que marca que a sua administração deixa para a população de São Francisco do Conde? Bom, eu acho que o ser prefeita mulher é uma questão boa de ser falada, até porque a gente fala de uma rádio que tem a credibilidade que a CBN tem e que é um assunto que eu acho que está em discussão, não só no Brasil, mas eu acho que é no mundo inteiro, até porque a relação de política, poder e poder econômico, ela tem uma relação direta. E as mulheres levaram muito tempo sem a oportunidade de ocupar os seus espaços de poder. Então isso é importante, a gente estar ocupando esses espaços. E as mulheres foram culturalmente formadas ou criadas para cuidar. Tanto é que esse problema, ontem eu estava em Curitiba e eu estava ouvindo uma palestra de um neurolinguístico dos Estados Unidos, e ele falava isso, né? Uma experiência que foi feita nos laboratórios com ratos, e que pegou uma mãe rato com um determinado grupo de filhotes, com outra, e observou que uma tinha um cuidado, ela lambia o filhote. Quando ela percebia o estresse, que era na hora que os experimentadores pegavam para medir, para pesar, que os filhotes voltavam, ela tinha um cuidado de lamber, de cuidar. E observou-se que esses ratos que eram cuidados na sua formação infantil, eles tinham também um caráter, quando cresciam, completamente diferenciado, né? O que é cuidar e lamber para nós seres humanos, né? E essa é a grande questão, eu acho, do século XXI, é a gente redescobrir o que é cuidar, o que é lamber, porque quando você fez essa colocação final em relação a 40 anos atrás e agora, você observe que de fato não é só uma relação com os videogames, com as violências que a gente vê no dia a dia, é uma relação de cuidar também, né? O que é que passa na cabeça dessas crianças, desses jovens, de que forma a gente forma eles, né? Porque às vezes a gente se pega em algumas exceções, aquela criança, aquele cidadão que nasceu num lugar pobre e que de repente, sem condições nenhuma, se transformou num médico, num advogado. Isso é uma regra? Isso não é uma regra. Né? Então, a gente precisa ter as noções dos valores. É o cuidado de retomar conceito de valor, de ética, de respeito. E quando você trabalha isso desde a sua base, com certeza a tendência de, na sua formação final, isso ser desenvolvido através do seu caráter é muito maior. Então, em função disso, eu vou responder, né, a pergunta, o que aconteceu com as mulheres ao longo de toda a sua vida? Elas foram cuidadas para saber dividir, para saber cuidar. Você vê, uma mãe é incapaz de chupar uma bala se tiver 2 filhos. Ela também não escolhe um filho para dar bala. Ela geralmente pega a bala e divide e dá um pedaço para cada um desses filhos. Essa é uma característica da mulher, não é pelo fato de ser mulher, porque culturalmente as mulheres foram formadas assim. Eu até às vezes me assusto, porque eu digo, olha, se a gente não tiver um cuidado nesse processo de evolução, daqui a mais 20, 30 anos, as mulheres e os homens vão estar totalmente equiparados. Mas quando eu digo equiparados, não é só na ocupação do poder. É equiparados em caráter e equiparados na forma de pensar. Eu acho que isso não é importante, não é tão interessante. Não é interessante, sim, que as mulheres ocupem seus espaços de poder para que ela consiga amenizar esse mundo selvagem que a gente está vivendo. E foi isso que eu fiz. Consegui estar prefeita, a primeira mulher prefeita de São Francisco do Conde, e levei isso como meta, né? Tanto é que no meu plano de governo inicial, eu dizia que a meta, né, trabalhar de forma planejada, que é uma das coisas que mulher também tem essa característica, que às vezes o homem saía, né, culturalmente, antigamente o homem saía para trabalhar,
e a mulher ficava em casa tendo que dar conta da criação do filho, da alimentação e de fazer com que aquele dinheiro coubesse dentro do orçamento. Com escola de filho, com comida, com roupa, com sapato. E aí, quando eu assumi a prefeitura, eu levei essa cultura. Ali, para mim, eu estou chefe de um setor. E como chefe de um setor, eu preciso me planejar. Quanto entra, quanto eu posso gastar, eu preciso economizar se eu tenho o objetivo de fazer algo grande. É como a gente faz, a gente tem salário. Se eu quero comprar um carro novo, eu preciso abrir mão de restaurantes, eu preciso abrir mão de um monte de coisa, porque eu preciso fazer uma poupança. E a gente fez isso. E eu tenho a honra de poder dizer agora, no meu segundo mandato, como a prefeita que teve na eleição passada o maior índice, não foi de reeleição não, considerando até as eleições. Mas prefeita, eu vi em alguns lugares 92%, 90%, é porque não teve concorrência. E na minha cidade, todos os homens que foram ex-prefeitos se juntaram, aliás, exceto o ex-prefeito Claudemiro Oliveira Dias, que foi um prefeito na época que lá era a área de segurança nacional, né, com o prefeito indicado, que estava junto com a gente. Mas os eleitos se uniram para estarem contra mim e a gente ganhou a eleição com quase 80%. Eu tenho a honra de dizer que durante esse período, dentro da minha missão, que foi cuidar de gente, eu, Emerson, não acredito no século XXI, com esse mundo que a gente está vivendo, que não é o mesmo mundo de quando a gente nasceu, que é literalmente o mundo do século passado, né, que a gente não tenha como objetivo principal gente. Né? É muito bom construir viadutos, é muito bom construir praças, é muito bom construir concreto, porque isso dá visibilidade, sabe? Mas para mim, mais importante é construir gente. E construir gente é fazer saúde de qualidade, educação de qualidade, é não deixar passar fome, é ter programas sociais que se respeitem. Falando em programas sociais, falando em saúde, a senhora pegou a cidade com um dos maiores índices de mortalidade infantil por 100 mil habitantes. Como está isso hoje? Evoluiu a cidade? Muito. Hoje São Francisco do Conde é uma das cidades com menor índice de mortalidade por 100 mil habitantes. Isso aí vocês podem pesquisar e verificar. A gente teve a honra no ano passado pelo índice Firjan de estar como a segunda cidade em qualidade de vida. Saiu agora os índices de desenvolvimento humano. A gente já deu uma boa avançada, mas que eu ainda acho muito, muito pouco, né? Mas esse índice que a gente não conseguiu avançar muito vem em decorrência da educação nos 10 últimos anos para trás, não daqui para frente, porque foi tirado em 2009, em 2010 a gente só tinha um ano de gestão, e quando a gente assumiu a prefeitura de São Francisco do Conde em 2009, a gente pegou São Francisco do Conde no que a gente chamava de UTI da educação. São Francisco do Conde era uma das cidades prioritárias pelo Ministério da Educação. O que significa ser prioritária pelo Ministério? Significava dizer que São Francisco do Conde a educação estava tão crítica que o MEC passou a ter sobre São Francisco do Conde um olhar diferenciado, né? E hoje eu lhe garanto que a gente já, com certeza, já mudou e muito. Tanto é que eu estava em Curitiba agora, participando da Sala Mundo, participando de um encontro de prefeitos do Brasil inteiro, né? De vários municípios e prefeitos de algumas capitais, discutindo exatamente a educação, onde eu fui uma das palestrantes, e eu fui falar disso. Né? Hoje é preciso ter um olhar especial, mas muito especial. E eu fiz essa palestra na segunda-feira de tarde, na base, na educação infantil. A gente tem uma preocupação muito grande no ensino médio, no ensino superior. A gente precisa criar uma forma e investir para que a criança ela tenha um estímulo. É a melhor fase de formação do cidadão. É nessa fase que eles estão entre 4, 5, 6, 7 anos. E a gente precisa ter um investimento para que eles tenham prazer, para que eles se orgulhem. E quando foi ontem, eu ouvi o ministro da Educação fazer na palestra dele uma colocação muito parecida. E a gente precisa desenvolver nesses jovens a vontade de gostar da ciência ou das ciências, porque hoje a gente tem dificuldade de ter profissionais para darem aula de matemática, química e física. É verdade. Não tem, você abrir um concurso, você não tem profissionais suficientes para suprir essas vagas que o país todo necessita, né? E a gente tem que retomar esses conceitos, criar laboratórios de ciências, criar centros de tecnologias,
para que a gente possa levar, como leva um filho no museu, levar num centro de tecnologia. E vocês sabem que eu estou prefeita, mas eu sou professora, e sou professora de Química. Exatamente. E sou professora de Química porque quando muito nova, eu antigamente dizia quando muito pequena, mas aí o povo, você quase que não cresceu, então não pode usar esse exemplo. Então, quando muito nova, era a época de Jornada nas Estrelas, Viagem ao Fundo do Mar. Então, meu sonho é, quando crescer, eu vou ser cientista, né? E eu tenho a honra de poder dizer que estou prefeita, mas levei boa parte da minha vida profissional como cientista. Prefeita Rilza Valentim de São Francisco do Conde, conversando com a gente aqui na CBN, a rádio que toca notícia. Quero registrar aqui, mandar um forte abraço a um grande ouvinte nosso aqui, o jornalista André Curvelo. Sim. Trabalhou muito tempo com o pai dele também, né? Trabalhei na tarde, já trabalhei com ele também. Um abraço aí para André. Um abraço, André, grande jornalista André Curvelo, que foi secretário de comunicação aqui em Salvador e foi em Feira de Santana também. Forte abraço, obrigado pela audiência, André. Alex. Prefeita, a senhora, como disse que gostaria de ter sido química, se transformou em professora, mas de qualquer maneira a senhora precisa descobrir tá precisando descobrir uma fórmula aí, né, para fazer uma química com esse PIB de São Francisco do Conde. Veja bem, eu estou citando isso porque há algum tempo atrás, talvez coisa de uns 15 anos, eu escrevi a coluna Tempo Presente nem à Tarde, e uma vez eu até me lembro que eu fiz uma notinha que acabou dando umas rusgas por lá, mas não foi nada demais. Mas enfim, eu perguntava assim, São Francisco do Conde é a cidade com o maior PIB per capita do país. Aí eu perguntava, onde é que o dinheiro de São Francisco se esconde? Então, fazendo esse trocadilho, essa pergunta que eu trago para a senhora, por que depois de tanto tempo, a prefeitura com todo esse poderio, pelo menos teoricamente, né, que tem de dinheiro, a senhora ainda pegou o município numa situação tão lamentável? O que a senhora atribui isso? Onde está esse dinheiro dos royalties, etc? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Alex. Que teoricamente não, né? Que na certeza tem. Sim. Né? Eu toda hora digo, São Francisco do Conde não é um município que ficou rico quando eu passei a estar prefeita. É um município que historicamente, independente do petróleo, sempre foi rico, desde a época da cana-de-açúcar, com o seu massapé, com a chegada dos colonizadores. Porque... Sábado que vem sempre tinha mais. Tá? Mas eu também, deixa eu te responder de uma forma. Eu, quando me coloquei candidata a prefeita, eu me convenci do seguinte: se eu estou me colocando candidata, eu tenho que me preocupar com os problemas, eu tenho que ter ciência que os problemas existem e tenho que buscar, como você acabou de dizer, como você é química, a fórmula, né? Eu tenho que buscar qual é a reação química que eu posso fazer para que as coisas caminhem no sentido direto da reação e não no sentido inverso da reação. Então eu tive o cuidado de não falar e nem de dar depoimentos de gestores passados. Porque muitos políticos também se encoraçam nos problemas de gestores passados para dizer o tempo todo que não anda por culpa do outro. Ora, se colocou a candidata, tem que conhecer o município na palma da mão. Se tem que conhecer o município na palma da mão, tem que saber quais são os problemas que ele tem, quais são suas prioridades de solução e tem que saber como dar a solução. Isso tem que ser feito. Então, já que eu sou química, eu vou lhe dizer qual foi a fórmula que eu fiz. Eu trabalhei de uma forma transparente, mostrando para o povo que o município tem dinheiro, tanto é que toda entrevista que eu dou, Emerson é testemunha. Eu digo, São Francisco do Conde tem dinheiro. O que precisava era converter o dinheiro de São Francisco do Conde de uma forma clara em benefício à sua população. Então, São Francisco do Conde hoje é o município que tem o maior programa de transferência de renda do país, que é o PAS, o Programa de Acolhimento Social. Exatamente para que um município, como você falou, que tem um PIB tão alto, não tenham tantas pessoas passando fome. Hoje eu lhe desafio a achar criança passando fome em São Francisco do Conde. Pode não ter a vida que merece, a vida digna de cidadão ainda, mas a gente está caminhando para isso. São Francisco do Conde, nesses 4 anos de gestão, eu te digo que a gente pavimentou 160 ruas. Imagine que na sede do município da maior arrecadação per capita da América Latina, ainda tinham ruas no Massapê, sem uma pavimentação. Só agora a gente está com uma licitação que deve estar acontecendo, ou se não aconteceu, está acontecendo essa semana, para pavimentar todas as ruas que ainda faltam ser pavimentadas, inclusive nas ilhas. A gente tem se não é o único, é um dos poucos municípios
que não tem o defeso da pesca, não. A gente tem o defeso do pescador. De todo pescador devidamente cadastrado, que mostra que já tem, né, que é pescador profissional, registrado nas colônias e que resida no município há mais de 5 anos, nos meses mais frios aqui na Bahia, quais são? Junho, julho e agosto. A gente dá um salário mínimo a esses pescadores para que eles possam ter a segurança que, se não puderem ir para o mar naquele tempo frio, até porque vocês sabem que o marisqueiro, de tanto ficar com o pé na lama, ele termina desenvolvendo algumas doenças de artroses, algumas outras doenças que são características da população negra também. E São Francisco do Conde tem uma característica especial, é o município mais negro deste país, fora da África. Aí a gente ouve, Salvador é o município mais negro. Não, Salvador é a capital, comparada com capitais. Mas com municípios, se você pegar o censo do IBGE, você vai ver aí que 95% da população de São Francisco do Conde se define como negra e com orgulho. Prefeita Rilza de São Francisco do Conde, 10 horas 24 minutos, essa é a CBN. A senhora falou de asfalto. O Samuel diz o seguinte: até que enfim, aqui pelas redes sociais, até que enfim lembraram de Macaco e asfaltaram várias ruas por aqui. Mas quando teremos uma praça decente para nossos filhos neste bairro, Samuel? Pô, Samuel, você tá morando no Macaco mesmo, Samuel? Porque se você estiver morando no Macaco, minha intenção já é no dia 15 de agosto inaugurar a Praça do Macaco, que está sendo feita. E até que enfim, com certeza, Samuel, eu diria que até que enfim, depois de 20 anos, se está pavimentando ali a Rua da Cajá no Macaco. A subida para as 11 casas já tinha algum tipo de tapa-buracos, mas pavimentado. Até que enfim, depois de 25 anos, o Gurugé foi entregue todo pavimentado. Até que enfim, depois de 25 anos, a Estrada da Roseira e o acesso à Escola de São Bento das Lajes. Eu estou botando 25 para não definir minha idade, viu, Samuel? Porque se eu disser a verdade, vocês vão saber. Eita, prefeita pré-histórica, né? Até que enfim, sabe ali a subida do Vencimento para o Madruga, Samuel? São 4 quilômetros sem luz, que quando chovia, nem uma ambulância podia ir pegar um doente ou uma mulher para poder fazer o parto. Até que enfim está pavimentada. Sua prefeita só vai te pedir um tempinho para poder ela inaugurar, porque é tanta coisa para inaugurar, que se ela for inaugurar tudo que ela tem para inaugurar, ela esse ano só vai fazer inaugurar. E aí, para mim, mais importante do que inaugurar é fazer com que vocês possam aproveitar. A Mariana Buquerque Souza, lá de Macaco, também fez uma pergunta parecida e já foi respondida então aqui pela prefeita Rilza. Pois não, Alex? Prefeita, houve uma multa contra a senhora do TCM em quase 2 milhões de reais, com a alegação de que não teria apresentado os processos de pagamento relativos à publicidade no exercício de 2009. A defesa já foi feita, o tribunal já posicionou novamente. Como é que está essa situação? Com certeza a defesa já foi feita, o tribunal ainda não se posicionou. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Jair. Alex. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Alex. A vida de um prefeito, né, e aí eu vou defender o meu grupo, né, os prefeitos, é uma vida complicada, né? A gente tenta fazer tudo da melhor forma e da forma mais correta. Mas a gente, às vezes, vive também uma pressão que ela chega a ser imoral. Imagina. É uma pressão que às vezes chega a ser imoral. E eu gostaria de lhe pedir para não continuar respondendo essa pergunta. Tudo bem. Pronto. 9h10 e 26 aqui na CBN.